Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar aí um pouquinho a respeito de mentalidade e decisões. Um tema aí para que possa colaborar um pouco com vocês a respeito de experiências vividas, mentalidades que tiveram que ter sido mudadas, talvez, decisões importantes que talvez o senhor tenha que ter tomado durante o percurso. Várias. Não faltaram, né? Faltaram decisões. Decisões foram muitas, né? E provavelmente decisões que impactaram muito a sua vida como um todo. Com certeza, com certeza. As decisões tomadas, nem sempre boas, mas tomadas. Quais os critérios que você utiliza para abrir um negócio, por exemplo? Ó, negócio é uma coisa muito... Você abrir um negócio, você não pode simplesmente chegar porque você tem dinheiro, você vai lá e abre. Não é assim que funciona. Ah, eu tenho dinheiro, eu vou lá abrir um negócio porque o meu amigo abriu e deu certo. Nem sempre funciona. Porque, primeiro, você pode não ter condição de ser um gestor, você pode saber trabalhar naquele setor, naquela área, mas você não sabe gerir a empresa. E às vezes você sabe gerir a empresa, mas você não sabe trabalhar e não sabe colocar as pessoas certas para trabalhar para você. Então você foca só na gestão, sem pensar que a gestão não é só o financeiro, mas é a gestão de pessoas também. Então, para você abrir um negócio, você tem que ter em mente que o capital é importante, mas você se cercar de pessoas que possam contribuir para que aquele negócio dê certo. Então você tem que saber trazer para o seu lado pessoas que vão agregar valor e vão fazer com que aquilo impulsione. Né? Não é só dinheiro, né? Dinheiro, você pode ter dinheiro e você jogar fora no negócio mal sucedido. Então não é assim, né? Vai ter gente que vai falar, não, mas aí eu contrato quem eu quero. Tudo bem, você contrata quem você quer, mas depende do tipo de empresa que você quer e depende do tipo de patrão que você quer ser. Né? Porque, para mim, ser um gestor não é simplesmente ser um patrão. Você saber que tem gente trabalhando com você ali, contigo, que não é um número, é alguém que está trazendo para você, no dia a dia, o resultado financeiro que vai fazer com que você possa honrar o compromisso de salarial com eles e, além do mais, né, ter a imensa responsabilidade que você tem ali, muitas vezes, uma família por trás daquela pessoa. A outra pergunta é: qual foi a melhor decisão financeira que você já tomou? A melhor? Claro, não dá para lembrar da melhor, mas uma das melhores que você se lembra agora. Não vou falar que foi a melhor, porque deve ter várias, né, ao longo do tempo, mas acho que... Melhor que você lembra. A melhor, sim, uma das, né, foi quando eu resolvi sair do aluguel. Quando eu entendi que a melhor coisa era eu fugir do aluguel para que eu pudesse realmente fazer com que o dinheiro sobrasse para mim. Porque era um dinheiro que você paga aluguel, é triste, né? Porque você paga um aluguel, você já está devendo outro, né? E é um dinheiro que não volta mais. Não volta mais, exatamente. Volta. Então eu pensava o quê? Poxa, eu saindo do aluguel, eu vou ter como conseguir poupar esse dinheiro que eu pago de aluguel e investir, né? E foi isso que eu fiz, né, desde o começo. Então, para iniciar, essa foi das primeiras decisões e que eu acho que foram acertadas, né? Sei que tem gente que acha que ter casa não compensa, é melhor pagar aluguel, mas na minha mente, no meu conceito, não funciona, não. Você tem que ter uma casa assim, você tem que ter um lar teu, onde você não sabe que ali é teu, você vai voltar para lá e muito dinheiro, né? Que aí ela pode comprar a casa na hora que ela quiser, né? Ela fala, aí já é eu não tenho um carro, porque tem pessoas que defendem isso, mas a pessoa tem toda a condição de, na hora que ela quiser, ela vai lá e compra a casa dela, né? Aí é fácil falar, não. Claro, sim. Aí sim, né? Porque você não está nem se preocupando. Agora, para quem sabe o quanto é difícil pagar aluguel, quanto é complicado, ela não vai. É lógico que ela vai, a primeira oportunidade que ela tiver de comprar, ela vai comprar. Vai comprar. E também é um dinheiro que você fica preocupado. Será que eu vou ter no final do mês
preocupado com o trabalho, se não vai perder o trabalho, se eu perco o trabalho, como é que eu vou pagar aluguel, isso, aquilo. Então é uma preocupação a mais, né? Então, quanto mais tranquilidade você tiver, melhor. Isso é uma coisa que você já tira da frente, né? E se a pessoa puder comprar uma casa já com o plano de fazer com que aquela casa seja uma renda para ela, por exemplo, igual aquela casa na Roraima que o senhor comprou. Tá. Teve a parte onde que era habitável se eu quisesse morar lá, e também uma outra parte que você fez para aluguel, para a pessoa que quisesse. Claro. Porque aí a casa não se torna um passivo, né? Se torna um ativo que sim, porque gera a própria casa, ela paga os custos que tem. Exato. E te gera uma renda. Exato. Então, quando você não tem gasto com a casa, você vai ter gasto com outras coisas, você pode focar em outras coisas. Claro. Né? E às vezes até mesmo para a pessoa que vai comprar a casa ali, mas eu não sei fazer, ou eu vou comprar, é a minha primeira casa, e aí eu vou me endividar, isso. Então, se ela pudesse planejar, obviamente que nem todas as pessoas fazem, mas se ela pudesse planejar para já pensar a longo prazo, né, pensar em, poxa, eu não vou fazer dessa casa um passivo que vai me tirar dinheiro, eu tenho que fazer dessa casa um ativo que eu possa habitar e que ela venha me dar, claro, lucro. Se a pessoa não pensa, se a pessoa também não estiver pensando em ter empresas, negócios, isso, aquilo, outro, mas acredito que as pessoas que vão assistir a gente tenham a intenção de prosperar, de isso, daquilo. Então, mesmo que ela a princípio vá morar naquele lugar, ela pensar em que a longo prazo ela vai sair dali, aquilo vai se tornar um ativo para ela. E até mesmo se ela estiver ali, enquanto ela estiver ali, também pode ser um ativo. Né? Até porque, na medida em que você vai melhorando financeiramente, com o tempo você vai pensando em mudar de local onde você mora, reside. É natural, né? E aquele local onde você está, vai ser por exemplo, uma casa que vai trazer para você um aluguel, ou alguns aluguéis, dependendo do que você fizer, né? E que vai te ajudar aonde você for. Então, se você tem essa ideia, né, de ter a casa, porque nem todo mundo tem essa intenção, mas tem outras maneiras de você receber aluguel, além do aluguel de casa, né, como fundos imobiliários, como a gente já falou no vídeo anterior aí. Mas na minha mentalidade na época era essa aí, que era o que tinha. Eu não tinha nada, a gente não tinha o que tem hoje, fundo imobiliário, não tinha nada disso, não existia, né? Então era a maneira que eu achei de ter uma renda era com aluguel. Então a primeira coisa que eu pensei, bom, eu quero uma casa onde eu possa sair do aluguel. Depois dessa aí eu quero uma outra que vai me render aluguel sem eu morar nela. Uma casa que vai ser só para aluguel. E aí eu consegui isso depois, né, conforme eu continuei o que eu vinha fazendo no meu planejamento, eu fui atrás desse objetivo e foi onde eu também consegui, né? Consegui, comprei e tal, e já aluguei de imediato. Achei um imóvel que dava para alugar de imediato, com 3 aluguéis, e um que ficou ainda, dependendo de fazer uma reforminha lá, pequenos detalhes lá, para poder também alugar, e no final ficava com 4 aluguéis no mês, né? Que foi que também gerou uma boa receita para mim durante muito tempo. Né? E eu tenho até hoje ainda, né? Hoje ela está gerando de novo, né? Mas a gente vai mudando alguns objetivos também, alguns objetivos não, né? Algumas rotas, né? Dentro daquele objetivo que você traçou, quando a gente atinge um determinado objetivo, você já tem que estar pensando mais à frente também, né? Você não pode parar também no tempo. É claro que você não pode ser aquela pessoa que está querendo sempre mais, sempre mais, sempre mais. Não, mas você tem que pensar que você tem que manter aquilo que você já adquiriu. Né? Primeiro em manter, depois expandir. Né? Isso, manter aquilo que você adquiriu e de uma maneira que o teu patrimônio não se deprecie, né? Então é uma preocupação depois que você tem que ter para você manter o teu patrimônio dentro de um valor real, né? E de preferência que ele venha trazendo valorização, né? Então você tem que ir modificando suas formas de investimento para que você esteja sempre, né, valorizando o patrimônio que você tem. Esse é o ideal, né? Mas eu acho que é natural a pessoa querer expandir, porque acho que faz parte do ser humano, né, como um todo.
Inclusive, quando a gente estava falando aqui, eu lembrei até de uma frase que é do Albert Einstein, né? Quer dizer, eu acredito que é, né? Dizem que é, né? Que é quando a mente se abre a uma nova ideia, ela jamais se volta ao estado original, né? O próprio universo é assim, né? Pelo menos os cientistas dizem que o universo está sempre se expandindo, sempre se expandindo, sempre se expandindo. Ou seja, ele está sempre aumentando. E se ele aumenta, obviamente, é algo que, vamos dizer, aumenta, por mais que ele volte à forma dele anterior, ele sempre traz consigo os traços daquela expansão, exatamente. Igual a pele, quando a pessoa engorda muito, por mais que a pessoa emagreça, se ela não perder não retirar aquela pele, ou enfim, não fizer algum procedimento, vai ficar ali os traços daquela expansão. Então é natural, né, que ela tem um conhecimento. Inclusive, ontem, no vídeo que a gente estava fazendo ontem, eu estava até pensando, né, que outro dia o senhor comentou a respeito de que, não sei se o senhor falou no vídeo ou não, mas que o senhor saiu de ter tudo, né, com seu pai e passou a não ter mais nada. Né? Mas isso foi quando o senhor era muito novo, nem lembro, assim, nem tem não, lembrança de como que era, né, as coisas. A gente tinha uma condição boa, né? Bastante favorável. Eu tinha uns 7 anos no máximo. 6, 7 anos no máximo. E aí depois tudo mudou. Depois dos 7 anos tudo as coisas mudaram. E aí, pronto, aí a gente teve que todo mundo recomeçar, né? E recomeçar literalmente, recomeçar do zero, né? E não só recomeçar do zero, mas recomeçar num outro local, outro estado, nada a ver onde você nasceu. E recomeçar de novo, né? Fazer o teu próprio caminho, né? Sozinho, né? O teu próprio caminho, porque aquilo que anteriormente a família tinha, já não tinha mais, né? Já ficou para trás, e você tem que buscar aquilo que você deseja com o teu próprio esforço. Então, retomando, né, voltando, acho que muitas das vezes eu acredito que o motivo pelo qual o senhor teve visão, assim, a visão de um dia prosperar, buscar ter uma nova oportunidade, não viver a situação que o senhor estava viveu, né, na sua infância, etc. Foi talvez ter conhecido lugares ou ter vivido em algum momento, mesmo que seja quando você era muito pequeno e não conhecia, ou mesmo que não tenha sido naquele momento, mas ter conhecido outros lugares, outras pessoas que tinham uma mentalidade diferente da sua, né? Que o senhor falou, eu tive que mudar uma mentalidade que eu tinha que pobre, não. Mas uma vez que você conhece outra realidade, outras pessoas, tem outras conexões e conhece outras histórias, isso ajuda você a entender que é possível, né? Não é impossível. A sua condição atual não é o que vai determinar o seu futuro, né? Claro. O que vai determinar é o que você vai fazer com aquilo que você tem naquele momento. Mesmo que você, às vezes, mas eu não tenho nada. Então, cria alguma coisa, né? Tipo, reúne algum tipo de recurso, mesmo que seja conhecimento, que hoje, informação hoje vamos dizer assim, o carro-chefe, né? O que vai te fazer chegar mais longe. E ganhar muito dinheiro, né? Porque hoje em dia as pessoas vivem, principalmente na internet, de informação, né? E informação hoje em dia é muito valioso. É algo muito valioso. Então, se você tiver informação, você não precisa ter bens materiais. Porque se você tiver com que compartilhar conhecimento, com que compartilhar, mesmo você tendo... Quantas pessoas a gente não vê no próprio TikTok? Tem um rapaz no TikTok que ele vivia uma condição bem precária, mas estudou português como ninguém e começou ali a fazer brincadeiras falando sobre o português, sobre a língua portuguesa, e começou a mudar a realidade dele. Com um celular muito simples, com a internet, foi isso. Então, aí... E a internet às vezes nem precisa ser dele mesmo, né? Porque a pessoa pode às vezes ir no, sei lá, em algum lugar, pegar emprestado, ir lá e postar o vídeo, postar alguma coisa, compartilhar. Eu acho que imprescindível, pelo menos para mim, né? Imprescindível foi ler. Sempre ler bastante, né? Procurar informação. E conviver com pessoas num outro nível. No outro nível social que você está ali, que eu convivi por um bom tempo. Tá? Então você começa a ver que você começa a sair daquele mundinho que você vive ali, que parece que é normal ser daquele jeito. Mas e quando a pessoa é orgulhosa? Tem pessoas que elas falam assim, eu vou ficar me submetendo a ficar indo atrás de gente que é rico, que isso, que aquilo, eu vou ficar...
correndo atrás de pessoas, ou seja, eu não sei, mas acho que é a minha visão, né? Mas parece que a pessoa ela acha que só porque a pessoa tem dinheiro ou que a pessoa às vezes não dá tanta atenção quanto ela acha que a pessoa deveria dar atenção para ela, aquela pessoa tá esnobando ele ou ela. Mas aí é que tá. Não é você ir lá pedir nada para ninguém. É você, no convívio, dia a dia, você observar as pessoas, as atitudes que ela tem, né, o comportamento delas, e você aproveitar aquilo que ela tem de melhor, que pode agregar em você valor. Sim. Entendeu? Que pode fazer com que você realmente aprenda e consiga utilizar no dia a dia para que você possa mudar essa realidade que você tem hoje. Então, quando você muda essa mentalidade, quando você percebe que aquele mundo que você vive, ele não é o mundo todo. Não é daquele jeito todo mundo. Porque a gente, quando você vive naquele meio social que você vive ali, você não sai, você não lê, você não se informa com nada, você não tem convívio com outras pessoas, aquilo ali parece que é a realidade de todo mundo. Quando você sai, você convive com outras pessoas, com outros comportamentos, né, com pessoas de nível social mais alto também, você aprende muito com isso. Quando você começa a ler, descobrir novas coisas, novas informações, você começa a expandir, é o que você falou, você começa a expandir a tua mente e perceber que você está muito limitado ali. Que existe coisa a mais, não é só aquilo, né? Claro, não é só aquele bocadinho de o arroz. O mundo ele é muito grande, né? Então a gente não pode ficar limitado, circunscrito àquela região muito pequena. Que nem eu trabalhei numa empresa que ela tinha, nesse setor que eu trabalhava, tinha umas 4 ou 5 janelas bem grandes de vidro. Você via a rua, né, dali, onde você estava de frente para a rua. E quantas vezes eu ficava olhando ali e falava, poxa vida, tanta coisa ali fora para explorar, e eu aqui preso aqui dentro, todo dia, das 8 às 5 e pouco da tarde, todo dia, todo dia. E aquilo foi, sabe, me instigando a procurar informação, procurar novos meios, né, de poder viver aí fora, né, ter uma atividade de trabalho onde eu pudesse me manter lá fora sem estar preso ali dentro. Né, aquilo lá me instigava todo dia, eu ficava olhando aquilo lá, e aquilo lá foi que me fez sair, né? Sair da empresa que eu trabalhei e começar a correr atrás daquilo que eu achava que eu precisava correr atrás, que eu precisava buscar para mim, que era o melhor, que eu sempre achei, né? Então, aquilo me impulsionava a fazer. Então, através daquela janela, eu via um mundo diferente, né? Via um mundo diferente, via as pessoas correndo para lá, para cá, e eu vivendo naquele meio ali de 10, 15 pessoas, todo dia as mesmas coisas. Achando que a realidade... E não é, a realidade não era aquela era a realidade daquele ambiente que você estava. Mas o mundo tem muito mais a oferecer para nós, né, do que aquela pequena fatia muito, né, muito restrita. Principalmente quando você imigra, eu acho que é uma coisa assim que muda demais a mentalidade das pessoas, é isso, porque você conhece outras realidades, tudo aquilo que você vive na sua cultura, você descobre que aquilo não é o mundo, né? Aquilo não é... Que às vezes nós temos isso, né? De achar que o que a gente vive no nosso país, ou o que a gente vive na nossa cidade, que a gente vive no nosso bairro ali, né? Naquele lugar que a gente convive, o que nós vivemos na nossa família é o que todo mundo vive na família deles. Claro que existem muitas pessoas que vivem a mesma situação, mas é um equívoco. Eu acredito que é um equívoco a pessoa ela achar que todo mundo vive na mesma realidade. Como uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo que o natural do ser humano é a traição, é o divórcio, e, bom, não é o que eu acredito, que eu vivi outra realidade. Eu venho de uma família que não aconteceu isso, mas eu sei que outras pessoas viveram isso, mas elas acreditam piamente que aquilo é a realidade dela. Entendeu? Que o mundo é assim, as pessoas são assim, elas vão fazer isso. Você pode achar que não, que ela não é, que não vai fazer, que isso, que aquilo. Elas não adianta, elas acreditam piamente que aquilo que ela viveu como família, aquilo que ele viveu como relacionamento, seja lá o que for, no casamento dela, aquela é a verdade e acabou. E porque ela vive ou ela encontra várias pessoas que também viveram aquilo, ela acha que todo o resto é assim. Agora, para terminar, para fechar, né?
Houve alguma decisão, ou você se arrepende de ter trilhado, traçado e percorrido esse caminho para ter acumulado seu patrimônio, ter acumulado seus bens e ter conquistado sua empresa, etc. Suas coisas, aquilo que você teve. Você se arrepende de ter passado por tudo que você passou? Como você lida com isso hoje? Ou como você pensava no passado e você pensa hoje? A gente muda constantemente. Ninguém é igual ao que era um minuto atrás, né? A gente sempre está sempre mudando. E muita coisa mudou nesse tempo, né? Muitas coisas aconteceram. Eu, pelo que eu pude fazer, dentro do que eu podia fazer, eu não me arrependo. Não tenho nada que eu possa falar assim, não, eu me arrependi de ter feito isso. Não falo que é um arrependimento, mas uma coisa que eu lamento é não ter, na época, o que a gente tem hoje de informação e de possibilidade de investimento como as pessoas têm hoje, a gente não tinha naquela época. Na época que eu comecei, até metade da época em que a gente está, do começo até agora, não tinha as informações que tem hoje e não tinha as condições para poder investir como tem hoje. Porque senão eu teria, hoje seria muito diferente. Teria, com certeza, estaria numa condição ainda melhor do que a gente está hoje, porque é mais favorável. Antes você não tinha informação nenhuma, tudo era mais restrito, dependia-se muito dos bancos. Né? Para você, por exemplo, se fosse fazer não tem muitos anos, para você investir numa bolsa de valores é uma dificuldade medonha. Você tem que estar lendo jornal. Não é igual você tem uma corretora que você entra ali, faz um cadastro e você compra uma ação, compra um fundo imobiliário, compra um ETF, você compra um fundo, um CDB, você compra o que você quiser ali direto na corretora, dentro daquilo que ela fornece, rapidamente, em segundos você consegue comprar. Antigamente não era assim, não era tão simples assim, e você não tinha o que é mais importante, as informações sobre tudo aquilo, para que você pudesse estudar aquilo ali, olhar, pesquisar, para você poder tomar uma decisão com calma, né? Sem precipitação, sem meter os pés pelas mãos, né? E antigamente era bem mais complicado. Se tivesse na época toda essa facilidade que tem hoje, com certeza a velocidade com que eu atingiria os meus objetivos seria bem maior e o tempo teria encurtado. Tenho certeza disso. E, então, arrependimento não seria a palavra certa. A palavra certa seria conhecimento. Exatamente. Conhecimento e tecnologias que tem hoje, né? Que favorecem a quem está começando hoje, para quem já está uns 10 anos, 10 anos para cá, que consegue ter mais essas facilidades. E essas informações todas que existem hoje são muito boas, mas também você tem que tomar cuidado com elas, porque tem muita gente aí trazendo muita informação que instiga a pessoa a acreditar no ganho fácil. Sabe que você vai conseguir enriquecer em um mês, um ano, 2 anos, que você vê, não vai, você pega um vídeo, vou te ensinar como que eu enriqueci, que ganhei o meu primeiro milhão em 30 dias. Eu vi hoje, cara falando isso no YouTube. Meu Deus. Aí a pessoa que vê aquilo, que está todo empolgado, dependendo... Colocar como clickbait isso aí. Colocar como fazer 30 milhões, 1 milhão em 30 dias. O cara que está empolgado, está começando agora empolgado, ele está naquela ideia de que encurtar o tempo, ele vai e entra numa dessa e às vezes é uma furada, né? Porque a aplicação que o cara quer fazer, o investimento que o cara quer, ou seja lá o que for, se não for pirâmide, né? Aquele cara que o cara está divulgando ali, pode ser uma grande furada, que ele vai fazer com que o dinheiro dele vá direto para o ralo. Aí ele vai ter que recomeçar. É onde dá aquelas quedas. E aí onde vem o desânimo, e é complicado, porque você vê o dinheiro que você sacrificou para conseguir acumular, de repente, em questão de horas ou de minutos, sabe, evaporar. Por isso que tem pessoas que tiram a própria vida. Tem gente que não aguenta, não consegue suportar e termina fazendo uma bobagem aí. A gente sabe, né, como é que funciona isso aí. Então, essas informações tem que ter critério, tem que ter cuidado para ficar passando para as pessoas, porque ser humano é muito suscetível, né? Então, dependendo de quem é que está ali falando, ele vai acreditar que aquilo é verdade sem nem questionar.
Tem gente que não quer questionar, tem gente que não quer estudar, não quer pegar e falar, não, eu vou pesquisar isso aqui para ver se isso aqui tem fundamento, se é verdade, se não é, ver quais são os riscos que tem aqui, porque por enquanto só estão mostrando facilidade, né, e dizendo que, né, tá tudo muito fácil, eu vou conseguir de uma hora para outra, né, tudo que eu quero sem esforço. E não é bem assim, né? A gente sabe que não funciona desse jeito. Quanto mais facilidade, mais você tem que tomar cuidado, ficar e ligar o alerta, né? Ligar o alerta e ficar afastado, observando, para ver o que aquilo realmente, né, quer levar, onde que quer levar aquilo ali, né? Para você não cair em ciladas. É igual, por exemplo, você pega uma marreta e você fica batendo numa pedra. Tem uma pedra aí de uns 50 centímetros de diâmetro, e você fica batendo com a marreta nela. Bate, bate, bate. Você não vê nada, só vê que às vezes lasca um pedacinho aqui e você vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo nela. Chega uma hora que você vai bater e ela vai quebrar. Quem foi que quebrou aquela pedra? Foi aquela última marretada? Claro que não. Foi o resultado de todas as marretadas que você deu. Até que aquela pedra Partiu. você partiu e você atingiu o teu objetivo. É assim que tem que ser. Agora, se você fosse querer quebrar aquela pedra numa única marretada, você ia dar uma marretada, não ia conseguir, e eu desisti, não tem como quebrar. Por quê? Porque você foi imediatista, você queria quebrar numa marretada só e instantaneamente, né? E a consistência de estar ali batendo, tá? Insistir naquilo e paciência, chegou o resultado final, que foi a marretada em que a pedra partiu. É assim a parte de investimento. Você segue ali, ó, na mesma tecla, vai seguindo, e vai seguindo, ampliando teus aportes na medida em que você pode, e vai trabalhando, vai com consistência, com paciência, seguindo o plano. Chega uma hora que as coisas que vira de uma tal maneira que o próprio investimento teu ele começa a caminhar, ele começa a gerar para você dividendos, né, e juros e outros mais, que vão fazendo com que o teu dinheiro ele comece a se realimentar. E você vai reinvestindo aquilo que você vai recebendo, reinvestindo, reinvestindo e conseguindo mais patrimônio. Mas é o tempo. É o tempo, você não vai conseguir isso em 1 ano, 2 anos. Você vai conseguir em 1 ano, 2 anos um certo valor, mas um valor em que você possa falar assim, poxa, eu vou... Agora as coisas começaram a caminhar bem, já tem um certo valor que já é um valor razoável. Demora um pouco mais, né? Uns 5, 6 anos pelo menos, precisa para você estar ali, tá? Já você vê o efeito já aparecer e você ter mais segurança, né? E mais certeza de que aquilo que você está fazendo, no que você fez até então, não foi em vão e que dali para frente a tendência é só aumentar mais, porque na medida em que você atingir um determinado valor, aquele valor ele já vai se multiplicar mais. É diferente você multiplicar R$10 e multiplicar R$100. Entendeu? Por questão de rendimentos. Para finalizar, se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva aí. Considere se inscrever no nosso canal. A gente vai estar postando aí conteúdos, possivelmente diariamente, se não o máximo que a gente puder. Faça um comentário também, ou faça uma pergunta que você queira deixar aí. A gente vai procurar respondê-la. E, se possível, compartilhe também com alguém que você conhece, não sei, num grupo da família, num grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo que você, para estar assistindo aí, acompanhando um pouco das dicas, um pouco das dúvidas, né? Aquilo que eu passei, que pode ser diferente do que outros passaram. Mas que não é uma regra, né? Ninguém está aqui implementando uma regra, falando que é assim que você vai vencer. Ninguém está falando isso, mas... Claro, e ninguém está... Experiências, né? Ninguém está falando que você tem que fazer isso de uma maneira... Né? Adapte aquilo à sua maneira de pensar, pega a informação do seu jeito, pega a informação e trabalhe com ela de maneira que ela atinja em você aquilo que você quer. Ou seja, chegue na sua mente e faça sentido. E você consiga botar em prática aquilo. Tem que necessariamente seguir os passos que eu segui. Eu estou dando o meu exemplo, a minha situação, relatando a minha experiência. Não quer dizer que de todo mundo tem que ser igual, mas a mudança de mentalidade, ela precisa ter para todo mundo. Essa mudança de mentalidade, ela tem que existir para que você, a partir dali, você descubra o seu caminho.
a sua maneira de poupar, né, de guardar um pouco para que você possa ter a sua reserva, o investimento que você quer fazer. A partir dali, essa mudança você vai começar a buscar o seu nicho, o seu caminho, a sua fatia ali naquela parte de investimentos, onde você vai poder se sentir melhor também, que seja renda fixa, enquanto ela está dando um bom rendimento, mas faça alguma coisa, não fica parado, né, esperando o tempo passar, porque o tempo passa muito rápido, e daqui a um ano você vai olhar para trás e falar, poxa, lá em janeiro eu pensei que ia fazer isso, até é, planejei, mas não fiz. Então em dezembro, chegando quase um ano já de janeiro, eu não fiz nada. Imagina que você ficou 12 meses aí, ó, Já parado, tá, que você a poderia. virada do ano foi esse dia, agora já estamos no dia 15, né? Dia 15, 16 hoje, né? 16. Então, entendeu? Então, pensa que o tempo passa muito rápido e você não Exatamente. pode ficar Você perdendo fazendo tempo. alguma coisa ou não fazendo, o tempo vai passar, hein? Se você, O tempo não você que para, escolhe, como né? dizia a música, o tempo não para e a gente é arrastado por ele. Querendo ou não, o dia vai amanhecer, a noite vai chegar e no dia seguinte outro dia de novo. Assim, dia a dia, independente, né, se você acredita que vai melhorar ou não, isso vai acontecer todos os dias para você e para todo mundo. É isso aí. Então tá bom, pessoal. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve. Se você puder, curte, compartilha e faça um comentário aí, tá bom? Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau.